Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Hoje temos aqui a presença do Alex Frutuoso, que tem um canal aqui também no YouTube. A gente vai deixar o link do canal dele também na descrição. Estamos aí na pegada final de ano, né? Já preparando as festas. E aí chamei o Alex para a gente fazer um balanço aí dessa temporada de 2021 do Santos, projetar, né, essa temporada de 2022. A gente espera que não tenha tanto sufoco assim, né? Tanto eu como o Alex, a gente quer fazer vídeos de coisas boas, né, a partir de 2022. Muito obrigada, Alex, por aceitar o convite, por conversar aqui com a gente. Tudo bem, Nájila? Eu que agradeço aí mais uma vez poder participar com você aqui. Pois é, vamos fazer um balanço desse ano de 2021 e projetar 2022. Eu acho que não vai dar para ser tão ruim quanto foi. Quer dizer, é bom até não falar muito, que pode ser, mas não vai. Porque eu acho que foi o ano mais sofrido da história do torcedor do Santos, foi 2021, sem dúvida alguma. Porque a gente já na verdade, foi uma montanha-russa, né? Porque se a gente lembrar, a final da Libertadores de 2020 aconteceu em 2021, então toda aquela euforia, a possibilidade de um tetracampeonato, aí o Santos perde para o Palmeiras, tem um desmanche praticamente, né, no time do Santos, perdemos aí jogadores importantes, não tivemos peça de reposição, né, à altura. E aí tivemos sufoco no Campeonato Paulista, transfer ban, que atrapalhou também, né, bastante esse andamento do Santos na temporada, e também briga contra rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas eu queria perguntar para você, inicialmente, quais os erros que você identifica nessa gestão, né? Um ano de gestão do Rueda, a gente sabe que é um primeiro ano, né? Vários problemas de antigas gestões, mas quais foram os erros e os acertos que você identifica nesse primeiro ano aí do Rueda? Então, Nájila, eu acho assim, sem querer inventar a roda, todo mundo sabe que o problema da gestão do Rueda foi a atenção com o futebol, né? Eu acho que ele, quando entrou no clube, pensou em imprimir uma gestão que tivesse algumas semelhanças com o que acontece numa empresa. Eu sempre acho impossível você dirigir um time de futebol como você dirige uma empresa, porque se você tomar uma decisão errada na tua empresa, no dia seguinte não vai ter uma torcida, 200, 300 caras na porta com bandeiras e instrumentos de percussão, com gritos de guerra, querendo derrubar o CEO da empresa porque as ações na bolsa caíram, entendeu? Isso não acontece. Então, o componente emocional ele está muito ligado à administração do futebol. E aí o Rueda quis fazer uma coisa que era, não, nós vamos aproveitar todo mundo que for competente das gestões passadas. Eu até conheço no clube algumas pessoas realmente que mereciam continuar, né? Algumas que tinham o porquê continuar. Mas isso na área administrativa, porque na área do futebol, e o futebol é cargo de confiança, né? Ele tem que ser sempre visto como cargo de confiança. E aí o futebol lembra muito a política, né? Parece muito a administração de prefeitura, de governo do estado, de governo federal. E aí você tem que lidar com o secretariado, com o ministério. Então, as pessoas que compõem essas funções, elas precisam ser de extrema confiança. Não dá para você pegar alguém da gestão passada, e como era o Jorge Andrade, e você tocar com ele uma transição aí no futebol, não. Você tem que ter um gestor escolhido desde o começo. Aliás, esse foi um erro do Pérez também, né? Você lembra, ele foi eleito e não tinha um gestor de futebol, e aí ficou caçando no mercado quem tinha sobrado e não deu certo um, foi para outro, quer dizer. Então, talvez o Rueda, quando ele entrou, ele já tivesse que no grupo dele ter identificado, ter conversado e contratado um gestor do futebol, né? Aí, com o tempo, ele agregou o Mazuco, que teve lá os seus erros e acertos também, mas sempre me incomodou o fato de que não era uma figura que assim pudesse ser compreendida pelo boleiro. Então, nessa questão de gestão de futebol, você tem ou um cara que é do campo, mas tem a experiência de gestão, ou você tem um para cada. Né? Um Era a cara para fazer. né? Os dois. Um cara para fazer o meio de. Exatamente, um cara para fazer o meio de campo com os jogadores e outro para tratar das questões administrativas. Tanto é que o Dracena, quando chegou, trouxe esse Lipe do Palmeiras, que é o cara de contratos, que é para fazer o que ele não sabe fazer.
Então, assim, ficou muito tempo só na figura de um, aí depois veio o Mazuco, que não tinha aquela coisa do vestiário com os jogadores, a coisa degringolou, demoraram muito, assim, eu achei errado a forma como o Ariel Holan foi conduzido dentro do clube. Eu acho que ele não foi brifado sobre a importância para o torcedor do Campeonato Paulista. Ele não entendeu e ninguém chegou nele e falou: olha, presta atenção, você não pode botar o time C Não contra é o só teste, Corinthians. né? Não pode pôr o time C contra o Corinthians na Vila. Põe o reserva contra o Novo Horizontino, contra a Ponte Preta, mas contra o Corinthians não. Aí apostaram no Diniz, que eu até concordei na época. Demorou muito depois para tirar o Diniz, né? Comprometeu uma parte importante da temporada, a Copa do Brasil e a Sul-Americana principalmente. E aí depois, quando o Carille veio, também demoraram para entender que tinha que ter alguém do lado do Carille que desse sustentação, e aí veio o Dracena. Então, acho que, assim, em linhas gerais, a condução do futebol foi o pior problema. Eu não coloco na diretoria a culpa pela questão das contratações em termos financeiros, porque o Santos não tem dinheiro mesmo, tem que usar da criatividade, não adianta o torcedor espernear que tem que contratar que nem o Corinthians contratou, que nem o Palmeiras contratou, o Santos não tem grana para isso. Então, eu imagino, Nájila, que para 2022 o Rueda e o seu comitê de gestão tenham aprendido e escolheram um cara bom para isso, vão dar continuidade no trabalho do técnico, aprenderam que o futebol ele tem que ser pensado com antecedência, né? E, aliás, a continuidade do Carille eu sempre achei importante porque o Santos não tinha um técnico que terminava uma temporada e começava outra desde o Dorival de 15 para 16. Ou seja, não tem como você planejar trocando de técnico a toda hora ou apresentando para o cara o clube em janeiro, faltando 20 dias para ele estrear. Então, acho que o erro principal foi esse. Agora, acertos eu vi alguns aí que a gente pode debater também. Só para pegar o gancho mesmo dessa questão dos acertos, né? Eu acho que foi mais na parte financeira. Eu acho que se a gente pensa num 2022 melhor, ou pelo menos com um time mais competitivo, é essa questão financeira, né? A forma como essa gestão conseguiu lidar com esses problemas financeiros, que nem você lembrou, eu acho que a venda de jogadores importantes ou repasse, né, de jogadores, que foi o caso do Soteldo não foi uma venda, foi praticamente uma devolução, porque o Santos não pagou um centavo pelo Soteldo. Era o que dava para fazer. O Santos também ficou bem prejudicado por conta do transfer ban. Se não pagasse dívidas, continuaria no transfer ban e teria maiores problemas, né? Inclusive bloqueio de contas, que aí isso aí implicaria em salários atrasados, que foi uma coisa positiva. Eu acho que se o Santos, de uma certa forma, conseguiu se manter numa Série A, tem vários fatores, né? Tem o fator do Edu Dracena, fator do Carille, tem o fator do Bicho, né? Que falam que foram pagos aos jogadores, mas principalmente também essa questão de manter o salário dos atletas em dia, que é fundamental, né? Se a gente olha os times que caíram para a Série B, com exceção ao Grêmio, alguém passou ali por algum apuro financeiro, né, de salários. E isso eu acho que dá um alívio para o torcedor santista. Dívidas foram pagas e também parceladas, então também é importante lembrar o torcedor que para o ano que vem tem que honrar com essas dívidas, com esses parcelamentos, porque não é só dividir, né? Você tem que ter o dinheiro para pagar, senão você volta a ter problemas financeiros. E a questão também, né, do patrocínio, nesse patrocínio da Binance de mais de 50 milhões, que eu acho que foi uma grata surpresa para a torcida, que não é um patrocinador master. Então eu acho que isso também, até pensando em planejamento para 2022, pelo menos para mim, coloca uma expectativa alta no Master, né? Porque o Master tem que ser renovado até março, se eu não estou enganada. E atualmente o espaço foi cedido por quase 9 milhões de reais. Né? Se a gente dividir isso em 3 temporadas, esse patrocínio da Binance dá quase 17 milhões por ano. Então, acho que aumenta o patamar de patrocínio Master. Se o Santos conseguir isso, né, deixa também um time, de uma certa forma, em busca do superávit. E superávit, a gente também tem que falar de receitas extraordinárias, que é a questão de venda de jogadores. E isso, de uma certa forma, me deixa um pouco preocupada também, porque a gente tem potenciais jogadores que podem se destacar em 2022, só que é aquilo, será que o Santos vai abrir mão de alguma oferta para contar com eles
tecnicamente, né, para ter um time mais forte, ou será que vai vender para fechar o ano no verde, para pagar as dívidas? Então, isso também é uma questão de planejamento e, óbvio, também, né, torcer para que Yuri Alberto, que estão falando que pode ser vendido, entre outros jogadores, para que a gente belisque aí um mecanismo de solidariedade também. E os caras que estão lá fora, né? Tipo, torcer pro Neymar enjoado do Paris Saint-Germain, falar Real Madrid me leva. Aí pagar uma fortuna lá e leva ele para jogar lá. O Rodrigo e para o Liverpool, essas coisas, né? Assim, essa questão da austeridade financeira, eu acho muito triste ver o torcedor do Santos fazendo força para não entender a situação, né? Ah, o cara só paga boleto, né? Olha, eu fico imaginando, eu conversei já com algumas pessoas dentro do Santos, e assim, o sentimento assim é de esgotamento. O sentimento é de esgotamento. Foi porque o futebol não andou, e isso pesa para quem está ali administrando, mas é um sentimento de esgotamento de a cada dia aparecer um negócio diferente, entendeu? Dívida com o Fabiano Heller, dívida com não sei quem, toda hora aparece uma coisa, o intermediário do negócio de não sei aonde, e você sabe que precisa pagar isso se você quiser ter mínimo de tranquilidade para poder, como você falou, pagar os jogadores, porque aí eu também falo, o torcedor, vamos contratar o fulano de tal que ganha lá na China, ou que quer voltar para ganhar 800 mil por mês. Tá bom, aí você contrata um desse, 2, 3, aí tua folha de pagamento, que tem que diminuir, ela cresce. Se você não tiver grana, você começa a atrasar salário. Se começa a atrasar salário, você sabe como funciona. O jogador, se for ficar 3 meses sem depositar lá o fundo de garantia, acho que é isso. O cara pode entrar na justiça e pedir rescisão unilateral, né? Você tem contratos mal feitos em gestões passadas que você precisa continuar pagando, e toda hora a gente explica isso para o torcedor. Os caras falam assim, rescinde com o Raniel. Tá bom. Quanto o Raniel ganha por mês? 200 mil, 300 mil? Não Ele sei, vai estou abrir mão, chutando. né, do que ele tem para Então, receber? ele precisa abrir mão, mas se o Santos fala assim, não queremos mais você, vai embora, Raniel. Beleza, o advogado dele, o empresário dele, fala assim, está aqui no contrato, ó, é a lei, funciona assim, você me paga os 2 anos de contrato que eu tenho até final de 2023, à vista, e acabou, eu vou embora. É assim, você imagina fazer isso com todos os jogadores. Ainda o Santos conseguiu passar para frente o Giamota, o Pará foi bem legal com o clube, sim, entendeu a situação e saiu. O que o Kleber Reis não entendeu, o Kleber Reis podia ter pego, rescindido o contrato e cuidar da vida dele antes de se machucar, mas não, ele preferiu ficar encostado, aí botaram ele para jogar, ele se arrebentou, agora vai ter que esperar a recuperação, e o Santos vai pagar para ele aí nessa brincadeira R$1,5 milhão até ele estar livre, né? Então é isso que a gente precisa entender, e nesse aspecto financeiro tinha também as contas que estavam sob o olhar da justiça, né? Coisa que o Santos estava devendo. Os caras entravam lá na justiça e caía o dinheiro na conta do Santos, já tiravam. Então fica difícil fazer futebol assim. Então passa por, num primeiro momento, que nem você falou, o patrocínio master. Eu não sei quanto paga a Samap, mas se a Binance paga muito mais e está numa parte inferior da camisa, a Samap vai ter que pagar mais do que isso. Então troca de lugar na posição da camisa, né? Ou o Rueda vai ter, tem aí na agulha uma outra empresa para pagar mais do que a Samap paga. E as outras receitas são aquelas. O sócio do Santos, né, deu aquele up, aquela disparada nessa campanha até que você começou nas redes sociais, junto com a Carol Bernardi e com outras pessoas. Parou aí na casa dos 30 mil, 29, 30, tem que continuar disparando. Tem que esperar também a votação, né, para definir se teremos o sócio a R$10 ou não, porque eu acho que isso também pode dar uma certa guinada aí no sócio do Santos. E complementando o que você disse, essa questão também, rescinde com fulano, vende. Só que é o que nem eu sempre falo aqui no canal, precisa ver, tem proposta, né? Tem que vender o Marinho, mas tem proposta pelo Marinho? Tem que vender o Raniel, mas tem proposta pelo Raniel? Então, infelizmente, são contratos, né, que a gente tem que saber lidar. Agora, quando aparece uma proposta, aí o clube não pode segurar. Tem que ter esse time de não vende, renova, não renova, igual aconteceu com o Rodrigão. O Rodrigão, eu tenho a sensação que ele está no Santos há 20 anos, o Rodrigão. Agora que o contrato dele está acabando. E toda hora é emprestado.
toda hora é emprestado. Então, também tem que ter esse tato, né, do time do Santos, e jogadores que eu imagino também que estão acabando o ciclo. Por exemplo, o Felipe Jonathan, eu acho que se aparece uma proposta financeira, não envolvendo troca de jogadores, que eu acho também que o Santos tem que tomar cuidado com isso, não sei a sua opinião, mas eu acho que jogadores como o próprio Felipe Jonathan, que uma vez ou outra sempre está recebendo propostas, o Marinho, que querendo ou não, é um jogador que chama a atenção de outros clubes do Brasil também, eu acho que são jogadores que têm que ser vendidos e não trocados. Dá aqui meia dúzia e dá o Marinho, meia dúzia aqui e dá o Felipe Jonathan. Eu, particularmente, não sou muito favorável a isso, né? Não sei o que você pensa sobre. Não, só para complementar aquele negócio do sócio, eu acho assim, os R$ 10, ok, mas tem gente que pode pagar os 27. Tem muita gente que pode pagar os 27 que poderia já ter feito, mas tudo bem. Eu acho, Nájila, que em relação a esses dois que a gente citou aí, que você citou, tem uma diferença. O Felipe Jonathan, ele é mais jovem, né? Ele tem mercado. E depois do que o Carille fez de positivo para a carreira desse rapaz, que foi insistir com ele no meio de campo, eu acho que hoje ele tem um valor de mercado muito maior. Eu acho que antes do Carille, a chance do Santos vender o Felipe Jonathan era zero. Pelo que ele está fazendo na lateral esquerda, a chance era zero. Hoje, o Santos, apresentando os jogos que ele fez no meio de campo, consegue, se for da intenção da diretoria, e o próprio Carille citou isso em coletiva, né? Arrumar um clube para o Felipe Jonathan e o Santos ganhar um dinheiro. Agora, em relação ao Marinho, eu penso o seguinte: o Marinho não tem mercado, né? A bem da verdade. Estados Unidos, pode ser, mas ele quer jogar lá Na Arábia. na Arábia. Precisa ver se alguém quer levar o Marinho. E eu acho que ninguém vai pagar muito por um cara de 31 anos, sabe? Vão pagar aí 2, 3 milhões de dólares e olhe lá. Não tem mercado na Europa. Até no futebol brasileiro é difícil. Por exemplo, o Atlético Mineiro não tem lugar para ele. Os caras acabaram de contratar o Ademir, que era do América. No Palmeiras, também não tem lugar para o Marinho, porque tem, inclusive, uma molecada da base do Palmeiras que é muito boa, né? No Flamengo, ele vai jogar onde? O Everton Ribeiro sai do time, o Vitinho sai do time. Eu estou falando, não estou falando nem do Gabigol nem do Bruno Henrique. Onde é que o Marinho se encaixaria? No sub-40 que o Fluminense está montando? Só se fosse. Mas, assim, a gente tem que fazer o peso. Se o Marinho quiser continuar no Santos, eu sou a favor que ele fique. Mas ele tem que estar com a cabecinha no lugar, a atenção direcionada para aquilo. Até questão agora, de pré-temporada, né? Se ele não, então, também, mas se ele não quiser, aí tem que aceitar o dinheiro que quer. Cara, eu quero ir embora. Aí chega uma proposta oficial, papel timbrado, vai, 2 milhões de dólares. É o que tem? Tem que vender. O que vai fazer? O mercado para ele está cada dia mais complicado, ainda mais depois do ano que ele fez, né, Nádia? Concordo com você. E agora, só para a gente finalizar aqui, eu quero perguntar para você, 2022, você tem alguma projeção aí de título paulista, sul-americano, que eu acho que são os possíveis, né? Porque brasileiro eu acho muito difícil, Copa do Brasil difícil. Eu acho que sul-americana e paulista, e digo mais, eu acho até que a sul-americana é mais fácil do que o paulista para o Santos tentar brigar algum título, né? Esse ano, o Santos até chegou ali nas fases finais, digamos assim, só que tivemos o Fernando Diniz como treinador, e aí a torcida já sabe o final, né? Eu acho assim, Nájila, o Campeonato Paulista ele vai ter uma característica. Eu até falei isso numa live lá do Canal 10 e teve gente que não entendeu. O fato do Santos não ter pré-Libertadores para o Campeonato Paulista é importante. É óbvio Sim. que se tivesse a pré-Libertadores seria importante para você classificar para a Libertadores. Mas eu estou enxergando com os olhos da realidade. Não ter a pré-Libertadores faz com que o Santos não tenha que se deslocar pelo menos para 2 viagens fora. 2 viagens, jogos de ida e volta, porque são 2 fases, né? Então, toda a atenção do Santos no começo da temporada será direcionada ao Campeonato Paulista. Um Campeonato Paulista que certamente não vai ter interesse para o Palmeiras, porque a final do Mundial de Clubes é 12 de fevereiro, Santos e Palmeiras no Allianz é dia 13, e o Palmeiras vai jogar com esse time aí que até foi bem, né? Ganhou do Cuiabá, ganhou do Ceará, a molecada do Palmeiras, é o time C deles lá, sub-20 e sub-23, olhe lá. O São Paulo foi um time que terminou pior do que a gente na temporada. Sim. Então, dá para a gente. Financeiramente não está bem também. Então, dá para a gente competir com o São Paulo. A questão é que
pela mecânica do campeonato, o Bragantino está no grupo do Santos. Então, a nossa classificação em acontecendo, e eu acredito que vai acontecer, você já pega o Bragantino de cara na outra fase. E aí você tem o Corinthians contratando muito, né? Sabe Deus como é que eles estão fazendo isso, mas o tempo vai dizer, né? Paga, depois a gente vê o que faz. Aí é chegar numa final, tentar chegar numa final e ver o que acontece lá. Eu estou até projetando aí o Santos e Corinthians. E eu acho que dá para ganhar também, porque não é o Bayern de Munique de Itaquera, como eu costumo dizer. Tem lá bons jogadores, alguns fora da curva da média nacional, mas não é nada de outro mundo, né? E aí a Copa Sul-Americana é isso, a gente podia ter ganho esse ano, com o time desse jeito. O time do Atlético Paranaense foi campeão e tomou um baile do Atlético Mineiro, para você ter noção de como é a diferença, né? E classificaram contra o Santos na Copa do Brasil com 2 jogos que tiveram pênaltis contra o Atlético não dados, né? E no Campeonato Brasileiro a gente ganhou dos caras 2 vezes, como ganhamos do Bragantino e empatamos. Eles foram os finalistas, ou seja, se o Carille chegar 15 dias antes, 20 dias antes, era capaz do Santos ter ido para a final e ter ganho a Sul-Americana. Então, o problema é que na fase de grupos classifica só um, né? O Santos entrou na Sul-Americana direto no mata-mata. Então, assim, tem que ver o grupo, como é que vai ser. Então, eu acredito muito que o Santos pode disputar o título paulista, que o Santos pode ganhar a Copa Sul-Americana com o que tem aí hoje, independentemente de contratações. E aí o resto é o seguinte, Copa do Brasil a gente tem que chegar onde der, né? Porque passando de fase ganha um dinheiro extra. E o Campeonato Brasileiro é fazer aquele torneio sem preocupação, né? Como foi esse ano. Tentar classificar da melhor forma possível, pegar uma vaga direta na Libertadores ou na pré-Libertadores, que seja, enfim, fazer um campeonato. Esse ano terminamos em 10º, tentar melhorar isso para o ano que vem, 5º lugar, sei lá, daí para cima. É fazer um campeonato brasileiro tranquilo e saber brigar na Copa do Sul-Americana, no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil e o mais longe possível. Concordo plenamente. Ter um ano melhor do que 2021 é tarefa até que fácil, né? Porque, que nem a gente comentou aqui no começo, se for pior, o destino é a Série B, né? Então, só se cair, né? Pelo amor de Deus. Não tem como. Então, a gente espera que a gente, no ano que vem, eu, o Alex, todo mundo que cria conteúdo sobre Santos, os santistas também, que sempre nos assistem, possam ter mais momentos de vitórias do que derrotas e até mesmo empates. Quero agradecer mais uma vez aqui o Alex, mais uma vez fazendo o jabá dele aqui. Se inscrevam no canal dele, deixar o link aqui na descrição. E também parabenizar, né, a nós, criadores de conteúdo, que ficamos esse ano aí na alegria e na tristeza falando de Santos, que é um trabalho importante, né? Mais na tristeza, né? Mais na tristeza. Mas eu falo que é uma terapia, né? Quando o Santos perdia, eu vinha aqui, falava com o pessoal desabafava, a gente ficava um pouco mais leve. E, de uma certa forma, cobranças importantes, né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, o que a gente fala aqui acaba ecoando lá nos corredores da Vila Belmiro. Espero que para o bem. A gente fala aqui sempre querendo ver as coisas positivas para o Santos. Mas muito obrigada, Alex. E é isso. Boas festas e um bom 2022 para todos nós aí. Obrigado, Nájila. Feliz Natal para você também, boas festas, né? E que realmente eu acho que 2022 vai ser um ano melhor. Espero que, certamente, porque continuidade de trabalho, né? A meninada mais cascuda, com mais experiência, né? Vindo uma ou outra peça, aí o time do Santos vai ser mais competitivo. Afinal de contas, foi a melhor defesa do segundo turno e a 5ª melhor campanha do segundo turno. Não é à toa, né? Então, esse time pode não ser um time para encher os olhos do torcedor, mas certamente não vai colocar a gente obrigando a assistir tudo quanto é jogo ruim do Campeonato Brasileiro para ficar batendo bumbo, secando os outros jogos. Isso não vai acontecer mais. Nájila, obrigado, boas festas para você também. Estou à disposição aqui para participar sempre, tá certo? Grande abraço.